Vamos à palavra do Senhor? Palavra do Senhor Deus, Lucas capítulo de número 12. Lucas 12, e o versículo é o versículo de número 15. Lucas capítulo 12, e o versículo é o versículo de número 15. Hoje, dentro das mensagens dos 7 pecados capitais, estamos no penúltima mensagem. Nós vamos falar sobre a avareza. A avareza. E temos bastante coisa para falar hoje. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, verso de número 15. Então lhes recomendou: tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, fale conosco, ministre, ó Pai, aos nossos corações. Nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente através das Sagradas Escrituras. Não me deixe fugir, Senhor, da Tua palavra. Me ajude a falar, meu Pai, aquilo que está em acordo com a sã doutrina. Que os corações, ó Pai, estejam abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem que não quer ter sobrando, não é verdade? Talvez o melhor carro, talvez a melhor casa, talvez o melhor celular. E até aqui não há problema. Tudo bem, meus irmãos? Estão comigo? Ah, beleza. Até aqui não há problema. Qual que é o problema deste pecado chamado avareza? O homem aqui na parábola era rico. Tudo bem, tudo certo. Todos serão ricos? Não. Tem gente que não pode ser rico. Ok? Se ele ser rico, ele vai se tornar uma pessoa extremamente pobre, se é que vocês me entendem. E a Bíblia diz que ele teve uma boa colheita. E aí ele olhou para os seus celeiros e disse assim: não cabe. Vou derrubar os meus celeiros para guardar a minha colheita. Até aí tudo bem, não cabia jogar fora? Não, tudo bem, vou guardar a minha colheita. O problema está aqui, ó. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. As riquezas deu a ele uma segurança, a qual ele deveria ter somente em Deus. Deu a ele uma paz, a qual ele deveria ter somente em Deus. Então, a Bíblia diz que esse homem, ele tinha muitos tesouros, mas não era rico para com Deus. Esse homem era egoísta, esse homem era avarento, esse homem transformou as suas riquezas em Deus. Aí você talvez fale: tudo bem, eu não vou transformar a riqueza em Deus, porque eu sou pobre, então está tudo certo. Só que existem vários tipos de avareza. O Senhor diz aqui, ó, no verso 15: não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Então, existem vários tipos, né? Tem avareza nesse tipo aqui, onde
você faz as suas riquezas, o que você tem, o seu Deus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Tem a avareza que te leva a desejar, a famosa cobiça, eu quero tanto, né? E aí gasta o tempo, gasta a saúde, gasta a vida para ganhar um dinheiro, e depois ele não consegue comprar de volta essas coisas que ele perdeu por causa do valor e por causa do dinheiro. Bom, nós vamos caminhar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, e nós estamos diante de um tema que não só ele não é ensinado dentro de algumas igrejas, claro, que a avareza é pecado, como alguns pastores e algumas igrejas, elas existem, a sua teologia, a sua pregação, a sua doutrina é completamente baseada na avareza. Pasmem, e os irmãos sabem disso. Existem igrejas que o foco deles está completamente ligado ao materialismo. Aonde se é ensinado a pessoas, dentro de igrejas, que Deus tem como propósito sublime, importante, torná-las ricas. Ter condições financeiras, e você vai ver biblicamente que não tem nada a ver com isso. Eu quero, junto com você, caminhar em alguns textos e nós vamos bater agora nesse assunto. Deus quer fazer as pessoas ricas? Essa é a prioridade de Deus? Será que Deus vai fazer alguém dessa igreja rico? Vamos à Bíblia Sagrada. 1 Timóteo, capítulo de número 6. É um texto importantíssimo para a ministração desse domingo. 1 Timóteo, capítulo número 6, o versículo é o versículo número 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte dessas pessoas, cuja mente ela é pervertida e estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Dentro da nossa semântica da língua portuguesa, quando a gente fala piedade, o que é uma pessoa piedosa? Na sua cabeça é aquela pessoa que ajuda os outros, né? Piedoso. Ele tem piedade e tal. E é um dos significados da palavra, mas no sentido bíblico, veja, existe a impiedade. A impiedade é praticar o mal. É você servir ao mundo, servir ao pecado, servir aos desejos da tua carne. Ao contrário de impiedade, existe a piedade. A piedade é completamente ao contrário de servir o mundo. Ser uma pessoa piedosa é uma pessoa que serve a Deus, que adora a Deus, que serve os objetivos de Deus, que segue a vida espiritual. Então, piedade é uma vida cristã verdadeira. E aí o texto ele começa dizendo que lá naquele tempo, alguns homens, na sua grande maioria judeus, eles estavam ensinando uma doutrina que não estava de acordo com a palavra do Senhor. E esses homens provocavam, por quê? Porque tinham aqueles que pregavam a verdade, tinham esses que queriam corromper a doutrina. E por causa deles causavam discussões, brigas, enfim. E aí o texto termina dizendo que estes homens têm a mente pervertida e eles acreditavam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles acreditavam que servir a Deus era algo que lhe traria uma resposta financeira. Servir a Deus não te torna rico, ou Deus não vai te tornar rico simplesmente porque você o serve. Nós servimos a Deus não por bênçãos, nem por recompensa, nem por portas abertas. Nós servimos a Deus porque através da palavra, da sã doutrina, nós passamos a reconhecer que nós éramos pecadores
e precisávamos de perdão. E em Cristo encontramos o perdão. Iniciamos uma caminhada na fé e dia após dia buscamos a santificação. Por isso que aprendemos a palavra para aprendermos e crescermos todos os dias. A prosperidade, a bênção, ela é uma consequência de uma vida de trabalho, de esforço, de uma vida organizada financeiramente, então a pessoa prospera. Que tanto pode ser uma pessoa que serve a Deus como aquele que não serve a Deus. Então, a piedade, servir a Deus, não é fonte de lucro. Um pastor que assume uma tribuna e ele ensina para o seu povo que se ele der, Deus vai devolver 100 vezes mais. De que a bênção está aqui. De que fizeram um trabalho disso, um trabalho daquilo e sua vida financeira está amarrada. Esse pastor, ele é como esses homens aqui. Ele tem a mente pervertida. Ele tem uma mente distanciada do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Servir a Deus é fonte de lucro quando há contentamento. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eu sirvo a Deus e existe lucro quando eu estou feliz, quando eu estou contente com aquilo que eu tenho. Que é completamente o contrário da avareza, porque eu estou infeliz com aquilo que eu tenho e eu quero ter cada vez mais. Então, servir a Deus pode me prosperar? Até pode, desde que o teu coração não esteja na prosperidade, desde que você esteja contente com aquilo que você tem. Tu mora de aluguel? Esteja contente. Você tem tua casa própria, um quarto só? Esteja contente. Você tem um carro? Às vezes funciona, às vezes quebra. Esteja contente. Você está andando de Uber? Esteja contente. Você vem para a igreja de bicicleta? Esteja contente. Pega o ônibus? Esteja contente. Misericórdia, pastor, como é que eu vou me contentar com pobreza? Ei, eu não estou falando para você se conformar. Eu estou falando para você se contentar e dizer, Deus, tem um teto, é alugado, mas eu tenho um teto, eu poderia não ter. É meio clichê isso que eu estou falando, mas é verdade. Porque quando há gratidão por aquilo que eu tenho, eu não vou cobiçar aquilo que eu não tenho. Quando há gratidão pelo pouco que eu tenho, o meu coração não está nessas coisas. Então Deus vê condições de me abençoar, porque mesmo que Ele me abençoe, o meu coração não estará nessas coisas. E muito provavelmente aquele que é contente com aquilo que tem, aquele que é feliz com aquilo que tem, quando recebe mais, ele vai abençoar outras pessoas. Você pode ter certeza disso. Versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Os irmãos entenderam? Você não trouxe nada. Você não tinha nada, você não tinha nem roupa quando você nasceu. Nem fôlego você tinha, teve que levar um tapa do médico para poder chorar. Não tinha nada. Quem teve esse reconhecimento e esse sentimento foi Jó. Jó perdeu tudo em questão de horas, né? Horas. E a mulher olha para a mulher dele e fala, Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Ele perdeu o filho, perdeu tudo. E aí ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe. Ele tinha esse conhecimento, sabe? Nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Para de olhar um pouco para o que você não tem, comece a olhar para aquilo que você tem. E torne-se grato por isso. Porque senão você é uma presa fácil para o pecado da avareza. Versículo 8. Olha só. Tendo sustento e com que nos vestir. Quem tomou café aí hoje? Diga amém. Quem almoçou? Quem tomou um cafezinho da tarde? Quem tem alguma coisa para comer quando chegar em casa? Você só tem essa roupa aí ou você tem mais roupa? Então estejam com isso contentes. Hã? Mas pastor, Deus não quer me dar mais, Deus não quer me dar de comer do melhor dessa terra. Irmão, vai para o versículo, vai para o texto, vai para o contexto. Quem falou para você que o melhor dessa terra é o melhor iPhone? Quem falou para você que o melhor dessa terra é o melhor carro? Quem falou para você que o melhor dessa terra é a melhor casa? Quem te disse isso? Nós, aquele homem da parábola de Lucas 12, ele era louco. Nós não somos loucos. Um pastor que prega o contrário disso, ele é mentiroso. Está em devaneios de ideia. E no fundo mesmo, o que ele quer é ter mais.
é ter mais dinheiro, é ter mais pessoas, é ter mais segurança, onde ele deveria confiar em Deus, e não nas riquezas, nem nas ofertas, nem nos dízimos dos irmãos. Versículo 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A Bíblia ela prega sozinha. Eu vou ler de novo, a Bíblia vai pregar para você, sozinha. Ó. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. É um texto que não tem nem necessidade de haver muita explicação. Muitas vezes a pessoa deseja algo e os caminhos que ela escolhe são caminhos errados. O caminho da inadimplência, o caminho da sonegação, o caminho de empréstimos, empréstimos e mais empréstimos, empréstimos sobre empréstimos, e muitas vezes na aparência de todos o dinheiro está lá, mas na conta, na vida, no coração existe um grande problema. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim, ok? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça, o orgulho, a avareza, é a raiz de todos os males. Por quê? Porque na ânsia de ter, muitas pessoas, elas pulam etapas, abandonam a fé, trocam a sua prioridade. Na ânsia de ter, muitas pessoas matam, muitas pessoas machucam, muitas pessoas abandonam. Por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro, ok? Então, mas se tiver algum rico aqui entre nós, eu tenho uma palavra para você também, tá bom? Quem recebe a palavra dos ricos aí? Tiroso. Versículo 17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, juntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida eterna. Pode ser que Deus torne alguns de nós aqui ricos. E a esses que o Senhor der esse dom e essa possibilidade, você vai ter que ser humilde, fazer boas obras, generoso em dar, pronto a repartir, ajuntando para si um sólido fundamento, que não é na terra, é no céu. Então, se a pessoa ela deseja crescer, porque somente o endereço dela será abençoado, e não dos seus vizinhos, não de pessoas necessitadas, esse verdadeiramente não é um rico, ele é um pobre. Essa é a verdade. Então, sim, podemos, desde que tenhamos isso aqui em mente. Ok? E essas igrejas, pastor, que pregam prosperidade, coitado das pessoas que ali estão. Coitados. Quero junto com você, Efésios capítulo 5. Versículo de número 3. Efésios capítulo 5, e o verso é o verso de número 3. Diz assim, ó. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Olha só. Quando a gente fala aqui de imoralidade sexual, é fácil dar exemplos. Que a imoralidade sexual não deve entre nós estar nos nossos lábios.
nem em piadas, nem em conversas, nem em brincadeiras, nem em indiretas, nem em mensagem do WhatsApp, nada. Por quê? Porque isso é um pecado grave que Deus rejeita e não deve fazer parte da nossa vida. Tudo bem? Impurezas, coisas erradas, desonestidades não devem estar no nosso meio nem fazer parte das nossas palavras. Só que a Bíblia fala que a avareza também não deve estar presente nas nossas palavras. Como que a avareza ela se manifesta na nossa boca? A avareza se manifesta na nossa boca através de reclamações. Quando você reclama a Deus por aquilo que você não tem, ou você reclama por aquilo que você tem que não é do jeito que você gostaria. A avareza ela se manifesta quando você incentiva pessoas ao materialismo. Esse celular é bom, mas bom mesmo é aquele. Não, bom é ter um aparelho ao qual você possa se comunicar de uma forma decente e que atenda às suas necessidades. Esse carro é bom, mas bom mesmo... A pessoa acaba de comprar um carro, esse carro é bom, mas bom mesmo vai ser quando eu comprar aquele outro. Por quê? Não tem 4 rodas, não vai chegar da mesma forma? Então, muitas vezes nós incentivamos a avareza e nós alisamos ela na nossa vida através das nossas palavras, do nosso comportamento. Você viu o novo tênis que saiu, que não sei o quê, da marca não sei quanta? Um dia eu vou ter. Tudo bem, está tudo certo, mas você é grato por aquilo que você tem? Você louva a Deus por aquilo que você tem? Irmão Fábio jogava bola de quichute. Quichute. Não jogava? Eu sou profeta, eu conheço. Quase a sua idade? Tá de brincadeira, irmão. Você tem a idade do quichute, irmão. Vigia. A palavra do Senhor continua. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras do quê? Está entendendo? No versículo 3, a avareza não esteja presente. A ingratidão é uma forma de avareza. A ingratidão é uma forma de avareza. Porcaria desse carro, a porcaria dessa casa. Quem vive porcaria é porco. A porcaria disso, a porcaria daquilo, não aguento mais. Tira isso da sua boca. Parece bobeira, né? Mas tira da sua boca porque você está incentivando o seu coração a desejar muitas coisas que podem te derrubar. Que hoje você está aqui e amanhã você pode não estar, simplesmente porque você incentiva a ingratidão no seu coração. Aí ele fala, pelo contrário, que haja na nossa boca palavras de ação de graça. Pela tua casa, pelo teu carro ou não ter carro, pela igreja que temos, pelas roupas que você tem, pelo celular que você tem, pela comida de hoje de manhã. E se fosse só feijão com arroz? E se fosse só arroz? E se você trabalhar isso no teu coração, aí sim Deus vai te prosperar. Que haja na tua boca ações de graça, em tudo dai graça. Ok? Mas tem gente também que não vigia, porque tem o outro lado da moeda, né? Tem gente que tem condições de ter algo melhor. Vem comigo. Tem condições. Mas ele não tem. Por quê? Porque ele tem medo de acabar, ele tem medo... Quer ver só? Tem gente que ganha o copo do casamento e só usa quando vem alguém especial na sua casa. Já conheceu alguém assim? Não fala, irmão. Misericórdia, irmão. Vigia. Graças a Deus pelo irmão Carlinhos. Vigia, irmão. É nada, fui na casa da irmã Simone e tem vários copos bonitos lá que ela usa. Não, eu estou falando da pessoa que prefere tomar café no copo de requeijão e tem o copo guardado bonito, porque tem medo de acabar o copo. Escute, se Deus te deu, também... Eu vou esperar vocês se acalmarem, tá bom? Irmã Simone, fala aí, graças a Deus. É isso aí. Se Deus te deu, vem comigo, irmão, acorda aí, vai. Ó. Escuta, se Deus te deu condições, irmão, é condições de dar algo melhor para a sua família, para você, faça, filho.
Porque guardar com medo de perder, guardar com medo de acabar, também é avareza. Você ter condições de pintar a sua casa e ela não estar pintada. Você ter condições de cuidar melhor da obra de Deus e não cuidar. Você ter condições de cuidar do seu carro e você não cuidar, você também é avarento. Porque com tudo, o teu medo é o medo de acabar. E muitas vezes coisas ficam relaxadas, largadas. Isso também é avareza. Sim ou não? Versículo 5. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é o quê? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é a idolatria? A idolatria é você fazer de algo ou alguém a Deus. Como, pastor, a Deus? Deus é Deus. Dando a isso atributos a Deus. Como, por exemplo, alguém pega uma imagem, se ajoelha diante dela e pede que ela interceda. Quem é que intercede por nós? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você está pegando um atributo de Deus e está dando para uma coisa. Isso é idolatria. Como é que a avareza é idolatria? É quando o que é material se torna para mim Deus, ou atributos que somente são dignos de Deus. Se você fala que ama Deus sobre todas as coisas, mas o desejo pelo materialismo te tira da espiritualidade, cuidado. Cuidado. E tem até um nome, que é mamon, que são as riquezas. O materialismo não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Talvez você pense assim: se amanhã eu tiver um problema, eu estou em paz, porque eu tenho dinheiro na conta. Tudo bem, tudo certo. Mude. Se amanhã eu tiver algum problema, eu dou graças a Deus, porque Ele me deu condições de ter esse dinheiro guardado. E se eu não tivesse, ainda estaria em paz, porque o meu coração não está nas riquezas, o meu coração está em Deus. Quando pessoas estão dispostas a pecar, a errar, a fazer coisas erradas para conseguir o valor, o dinheiro, o financeiro, isso é avareza. Mas, Simone, eu vou te dar a oportunidade para descontar agora, tá bom? Quando ao invés do culto eu vou trabalhar, mesmo não precisando. Você é pequenininho, irmão, eu posso brincar com você, tá tudo certo. É brincadeira, meus irmãos. Porém, tem um fundo de verdade. Sim ou não? Porque uma coisa, eu estou precisando sustentar a minha família, sustentar a minha casa. Eu vou lá e faço, eu vou lá e trabalho, eu vou lá e busco e corro atrás. Isso é o comum, isso é até digno, isso é cristão, é certo. Preguiça não tem nada a ver com o servo de Deus. Agora, quando é uma necessidade de ter uma segurança no financeiro, mesmo eu já sendo seguro, mesmo já Deus cuidando de mim, então, ao invés de priorizar algo que eu posso priorizar, a obra de Deus, evangelizar, fazer uma visita, ficar com a minha família, ler a Bíblia, orar, não. A minha prioridade é trazer o material. A pergunta é, realmente precisa? Vai porque precisa mesmo? Se vai porque precisa, está tudo certo, irmão, está tudo bem. Não estou criticando quem trabalha, pelo amor de Deus, nem poderia. Agora, vai porque quer ter mais material, passando por cima de princípios espirituais, princípios de família, isso é avareza. Então, a avareza, ela é idolatria. Tomemos cuidado com isso. Tudo bem até aí? Glória a Deus. Agora vamos lá, vamos ler bastante a Bíblia aqui, ó. 2 Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa aqui. Você vai acompanhando comigo, eu vou parando e vou te explicando. Segunda Pedro 2:1 diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar
o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. De quem que ele está falando aqui? De falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha, eles são falsos, mentirosos, hereges, negam ao Senhor, estão trazendo sobre si repentina destruição, seguem práticas libertinas, difamam o caminho da verdade, motivado por um único sentimento, ou um único sentimento mais forte, que é o quê? A avareza, está no versículo 3. Ó. Movidos por avareza. Eu falei no começo, eu vou repetir, eu quero que você guarde no teu coração. Porque se um dia você sair dessa igreja, e está tudo certo porque eu não sou seu dono, você analise muito bem a igreja a qual você vai pisar e a palavra que você vai ouvir. Diz que os falsos profetas, eles são movidos por avareza. Por quê? Porque se você pregar a verdade dentro da igreja, se você pregar a sã doutrina, ela não vai crescer de uma forma esporádica como essas igrejas crescem. Por quê? Porque é desagradável. Vocês estão há mais ou menos 1 mês e meio ouvindo só sobre pecado, 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 pecado. E glória a Deus pela sua vida, graças a Deus. Porque são inteligentes, entenderam. Se você andar aí num raio de 500 metros, você vai encontrar pastores ensinando pessoas sobre maldição hereditária, que está errado, sobre um determinismo, mas não determinismo calvinista, um determinismo no sentido de eu determino isso, eu determino aquilo. Não determina. Você não determina nada. Não determina. Eu estou desempregado, mas eu determino que eu vou trabalhar. Não, você não determina nada. O seu trabalho é determinar. O seu trabalho é se submeter a Deus, orar a Ele, ser obediente à sua palavra e crer que Ele vai te abençoar. É entregar o teu caminho nele e confiar. Pastores que vão olhar para pessoas que estão passando por dificuldade, ele vai entregar a cesta básica, vai visitar e ele vai perguntar: irmão, você está dizimando? Porque na cabeça dele a pessoa está passando dificuldade porque ela não dizima. Só que ele tem que rasgar 2 Coríntios capítulo 9 da sua Bíblia, porque 2 Coríntios capítulo 9, a oferta que é arrecadada ali é para ser mandada aos crentes pobres da Judéia. E quem são esses crentes pobres da Judéia? São mesmo de Atos capítulo 2, 3, 4 e 5, que no começo eles entregaram tudo em oferta. Então, se eles entregaram tudo em oferta, não era 10%, eles entregaram tudo. Então, se fosse para essa doutrina que é pregada hoje, em várias igrejas, não quero dizer nomes, funcionar, era para ser a igreja mais rica, mas agora eles estavam passando dificuldade, talvez até mesmo porque eles venderam as suas propriedades e deram tudo na igreja. Não estou condenando os irmãos, porque a Bíblia diz que o que eles fizeram foi louvável. Filho, a dificuldade pode vir para qualquer um. E é importante você fazer parte do corpo da igreja que tem consciência financeira. Porque para muitas igrejas, você, com perdão da palavra, é um bobo que é fonte. Guarde, existem momentos dentro do corpo eclesiástico da igreja que a grande maioria às vezes é fonte, mas tem alguém que não vai ser fonte do financeiro, ele vai ser alvo, onde a igreja vai pegar uma parte para poder ajudar aquela pessoa. Desde que a pessoa, converso sempre bastante com eles no departamento social, desde que seja uma pessoa coerente. Então não é só daí para cá, muitas vezes é daqui para aí também se necessitar, se for necessário. E o que se vê hoje não é isso. O que se vê hoje são verdadeiros monumentos tecnológicos, igrejas que têm telões que são caríssimos, pastores que têm carros que são caríssimos. Está errado? Muito. Não é errado o pastor ser assalariado da igreja, isso é bíblico. O errado é o abuso, o errado é a avareza. Quando um pastor ele chega e fala assim: olha, Deus está me mostrando aqui que tem um trabalho de macumba para 7 pessoas e agora nós vamos entrar numa campanha de 7 cultos, não sei o quê, de oração, e lá na oração ele vende não sei o quê, vende a água e tal. Tudo isso é completamente fora da sã doutrina. Pastor, você está dizendo que as pessoas que estão nessa igreja vão para o inferno? Claro que não. Mas os pastores estão bem complicados com Deus.
E esse texto aqui vai falar exatamente sobre isso. Ele está falando de falsos profetas, falsas igrejas, falsas ministrações, falsos ministros, que são movidos por um único sentimento, que é qual? Avareza. As igrejas deixam de ter o alvo de pregar a sã doutrina, e o alvo é quanto entrou no mês. Isso deveria ser uma mensagem para pastores, talvez você diga, mas fica um alerta para você. Talvez você se mude daqui para um outro lugar um dia e não haja uma igreja como nossa. Eu não estou falando que só a nossa é certa, mas você terá dificuldade. Hoje, você terá dificuldade. Porque a sã doutrina ela foi abandonada. O texto continua, falei que a gente ia ler bastante. Movidos por avareza, eles explorarão, irmãos, é a Bíblia, misericórdia, Senhor. Eles explorarão vocês com palavras, o quê? Fictícias, mentirosas. Deus me mostrou que o diabo veio destruir sua vida financeira. Mentira, irmão, mentira. Não, mentira. Palavras fictícias. Vamos fazer a campanha que Deus vai prosperar. Mentira, irmãos, mentira. A prosperidade só tem um caminho, o nome dela é obediência. E prosperidade também não é ter dinheiro. Prosperidade está mais conectada à felicidade do que qualquer outra coisa. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Deus está guardando. Deus está anotando. Os irresponsáveis dos púlpitos que pregam besteiras. Eu ia ler o restante, mas eu não vou ler. Eu vou lá para o versículo de número 14. Diz assim, ó. Está falando dos profetas ainda. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Esta gente, a Bíblia chama eles do quê? Maldita. Gente que tem maldição em sua vida. Está falando dos que ensinam. E está dizendo que quem cai na deles são os inconstantes. Quem é inconstante? Quem não está firmado na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia foi o homem que escreveu. Ela é a palavra de Deus. Pregada, lida, interpretada corretamente, ela é poderosa e nos deixa boquiaberto com as coisas que ela nos ensina. O texto continua. Tendo abandonado o reto caminho, ou seja, esses pastores, esses homens, um dia tiveram no caminho certo. Desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservado a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar a lama. O que ele está dizendo aqui? Primeiro ele fala de Balaão. Ele está dizendo que esses ensinadores, esses mestres, esses responsáveis por igrejas que ensinam errado, eles são como Balaão. Balaão ele era um profeta, ele fazia parte do povo de Deus, mas ele foi comprado pelo rei Baraque para profetizar contra o povo de Israel. E Balaão em si, quando ele foi abrir a boca, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Ele não conseguiu, mesmo sendo contratado para amaldiçoar, ele não conseguiu. Mas o pecado de Balaão não foi o tentar profetizar errado. O pecado de Balaão foi ele ter aberto o coração para vender o seu ministério, vender a sua fé,
E aí depois Balaão entendeu que não era falar mal do povo, não era profetizar maldição que ia fazer o povo cair. Balaão convenceu o rei a fazer Israel se prostituir a outros deuses. Então Israel pecou e caiu. Então o pecado de Balaão foi permitir que o pecado entrasse no povo. Ele sendo um profeta, ele podendo falar a verdade, mas ele não estava nem aí para a verdade, ele queria saber do dinheiro. Ele tendo o dinheiro que o rei pagou para ele, que o povo peque, que o povo caia. É isso que as igrejas fazem nos dias de hoje. Não todas, mas a grande maioria. Quer saber se o irmão maltrata a esposa, se os jovens postam uma foto promíscua, se as mulheres se comportam nas vestimentas, se o culto, se os irmãos entendem o que é a ceia, se batizaram de verdade ou não. Não, tem igreja que é assim, quer se batizar? Se batiza. Eu pequei, pode batizar de novo? Vai, batiza de novo. E está tudo certo. Olha, irmãos, porque o importante não é a sua salvação. O importante é ter algo que traga a eles descanso, confiança, ter dinheiro. Faz sentido ou não? É claro que faz sentido, não é? Então, nós devemos tomar cuidado, fugir desse tipo de coisa, combater esse tipo de coisa, orar para que pessoas... E se você conhecer alguém que pertence a uma igreja dessa, que a pessoa está sendo enganada, extorquida, tire ela dessa igreja. Traga ela para ouvir a palavra junto com você e deixe ela decidir por ela mesma. Vamos encerrar aqui. Palavra do Senhor, Provérbios, capítulo de número 17... E o versículo de número 1. Deixa eu terminar aqui. Não terminei, né, irmãos? Perdão. E aí Pedro vai falar o seguinte, ele vai falar que é como a porca que volta para a lama e o cachorro que volta para o seu vômito. Ele está dizendo o seguinte, que o estado de um mestre, de um pastor, que prega a mentira baseada na avareza, torna-se pior do que quando ele estava no mundo. Quando ele estava no mundo, ele seria condenado. Mas ele se converteu, conheceu a verdade e agora está ensinando errado. O castigo será pior para esse tipo de pessoa que tem esse posicionamento. Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 17 e o verso de número 1. Provérbios 17, verso 1, diz assim, olha só, irmãos, que texto. Melhor é o bocado pouquinho seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Esse versículo, ele fala exatamente o que é prosperidade. A prosperidade não está conectada em ter dinheiro. A prosperidade está ligada em ter o suficiente e estar feliz com isso. Se você falar para alguém assim, olha, você prefere ter R$1 milhão ou você prefere ter paz? Eu falo, eu prefiro ter R$1 milhão porque aí eu compro a minha paz, compro a minha alegria. Não compra, irmãos. Não tem como. Compra sim, pastor. Não compra, porque para muitos a alegria, a paz está no ter dinheiro, mas quantos cantores, atores, enfim, humoristas, ricos, irmão, ricos de não saber o que fazer com dinheiro. Primeiro, estão condenados porque não conhecem a Cristo. Dificilmente se converterão porque a sua confiança está nas suas riquezas. Alguns depressivos, outros caem em droga. Isso é prosperidade? Isso não é prosperidade. Felicidade, ela não está conectada ao ter. A felicidade, ela está conectada ao ser. E quando eu tenho Cristo, o meu ser é uma nova criatura. E então, eu passo a entender que talvez eu não tenha uma casa cheia de carnes, mas eu tenho um bocado, eu tenho algo, eu não estou zerado, eu tenho algo, e tenho paz, e tenho felicidade. Paz no casamento, paz em casa, paz com os filhos, paz, eu deito a cabeça no travesseiro e eu estou em paz, glória a Deus. Minha saúde ela não vai ser tomada pelo anseio de querer ficar rico, não, eu estou feliz, eu tenho um bocado seco, mas eu estou feliz, eu estou em paz. Você pode ter certeza que muitos ricos trocariam tudo que eles têm para ter paz em seu coração. Estarem tranquilos. Então, Deus quer te abençoar. Não fica triste, tá bom? Deus quer te abençoar. Mas antes de qualquer coisa que Deus vai te dar ou te fazer receber, o Senhor quer que você, o seu ser, ele seja transformado de uma tal forma
que a tua felicidade está completamente conectada e ligada a Ele. De tal jeito que quando o Senhor te der condições, você está tão feliz com o que você tem, que se Ele te der a mais, você vai ficar feliz em abençoar pessoas. Em abençoar sim a obra de Deus. Tá, pastor, então o segredo é eu dar. Então se eu abençoar pessoas, então eu estou livre da avareza. Nem sempre. Porque existem pessoas que gostam de dar. Ela tem prazer em dar, ela tem prazer em fazer. Está aqui para te ajudar, está aqui para te... Está aqui, ela tem prazer. Mas não é porque ele é generoso, é porque ele é avarento. O que, pastor? É. Porque no coração dele, ele está dizendo, eu tenho, e ele não tem. Está aqui. Isso não é correto. Quando eu ajudo pensando assim, se fosse eu, se fosse a minha família, eu amo o próximo como se fosse a mim mesmo. Sem ninguém saber, sem ninguém ficar sabendo, talvez nem a pessoa que está recebendo, a pessoa vai lá e faz. Aí sim você está sendo generoso. Fugindo de toda e qualquer avareza, Jesus falou muito bem sobre isso, não saiba a mão esquerda, não lembra a sequência, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Olha só, sigilo absoluto naquilo que você faz, naquilo que você oferta, naquilo que você entrega, nas pessoas que você ajuda. Tá? Não que o nosso irmão ali chegou com os olhos, entregou, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que fazem isso corriqueiramente, para mostrar que fazem, para mostrar que tem. Isso também é avareza. Se você pegar essa palavra e parar para pensar um pouquinho nela, você vai entender que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. O que o Senhor não tem prazer é que nós nos percamos. E se para que eu seja salvo é necessário que eu permaneça pobre, que assim seja. Se tornar-me rico vai me afastar de Deus, do chamado do ministério, permaneço pobre então. Porque a verdadeira riqueza está lá, no que está por vir, em nome de Jesus. Porém, eu tenho certeza que existem pessoas aqui com um coração bom, que Deus vai te abençoar, filho. Deus vai te prosperar. Deus vai abrir as portas para você. Você vai ter condições de ajudar pessoas. Você vai ter condições de ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? Eu só quis fechar passando um bálsamo aí, beleza? Então fica de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus.